Para falar sobre furar o teto e conjuntura, conosco o economista, ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Como vai o senhor? Obrigado por conversar com o Band News TV. Boa noite. Eu acho que nós estamos falando de áudio, eu não lhe escutei aqui, pelo menos. O senhor me escuta bem? Boa noite. Agora sim. Eu escuto muito bem. Bom, a gente acabou de ouvir o ministro Paulo Guedes falando a respeito de furar o teto, né, em uma situação de uma casa que foi construída sem paredes e com o piso subindo. E é um quadro real que o governo enfrenta e não é de hoje. Qual a sua visão? Olha, o ministro, ele como ministro, é um excelente palestrante. O ministro Guedes, ele deixou de administrar a 2021. Ele está falando como se estivesse apenas fazendo um prognóstico numa conferência como consultor econômico. Eu considero o ano de 2020, de 2021 como extremamente complicado para o Brasil. O Brasil é um país, como sabemos, de enorme potencial. Estamos plantando aí uma grande safra, que é o que ainda salva, mas temos uma pressão inflacionária muito forte, a inflação podendo passar até dos 5%, enquanto o crescimento das atividades econômicas estando no piso da estimativa do ministro. Eu acho que, por enquanto, não há por que falar num crescimento econômico superior a 3%. Portanto, o ministro está jogando mais uma bola à frente. Ele costumava jogar bem futebol, pelo menos em Chicago, e aparentemente ele continua jogando futebol no seu cargo de ministro da Economia, dando um bico para frente, mas um bico sem orientação. Nós precisamos de um planejamento e, muito mais do que um planejamento, precisamos de um orçamento cuja votação está atrasada e que reflita o ajuste fiscal que precisa ser feito e ainda não foi feito. Essa figura do futebol, né, do bico para frente, aí, do zagueirão que dá aquele bico lá para frente para tirar o sufoco da área. Quem é que bota a bola no peito, coloca na grama, sai jogando? Porque é isso que o senhor está me dizendo. O senhor está me dizendo o seguinte: olha, Felipe, tem que organizar. Como é que organiza, então, essa economia? Tem que olhar para onde, né? O que o técnico lá de fora do campo tem que orientar os jogadores nesse momento? Exatamente. E ele deu uma pista que é uma pista correta, ou seja, ele tem bons conceitos. Ele acha que, como ele falou, o monetário tem que ficar um pouco mais folgado e tem que haver mais restrição fiscal. Está correto no conceito, mas não exemplificou nem disse categoricamente como vai fazer. Na realidade, já deveria ter usado o BNDES há muito mais tempo para fazer um amplíssimo esforço de concessão de crédito para as micro, pequenas e médias empresas, através, inclusive, de um programa que deixei lá rodando, e rodando muito bem, com concessões de mais de 1 bilhão por mês, e foi descontinuado. Esse programa foi liquidado no início da gestão, da atual gestão do presidente Bolsonaro, sem nenhuma razão. O BNDES giro, ele tem que ser retomado, e isso que significaria ampliar o acesso, que hoje está ainda muito precário, para as empresas que mais precisam de crédito. E, por outro lado, ele precisa rever cada item, cada rubrica do orçamento de 2021, e não apenas repetir o aumento dos gastos obrigatórios que ele vai fazer, colocando, emparedando a parcela fundamental da retomada econômica, que seria o aumento dos investimentos públicos. Esses investimentos públicos estão parados, e a maior prova disso é essa vergonha que estamos passando no Amapá, um apagão motivado, além da irresponsabilidade de gestão na distribuição energética, da falta de redundância de equipamentos, há também um claro desvio de atividades que deviam estar voltadas para os investimentos em energia e não estão.
Economista liberal, como o senhor fala em investimentos públicos, né? Algumas pessoas vão dizer, olha, o que ele está falando aí? Né? Tem que pegar e fazer o Estado crescer. Como é que é isso? Que tipo de investimento público deve ser pontuado nesse momento para fazer o país voltar a crescer? Na área de energia, nós temos que ampliar muito os investimentos não só na ponta de distribuição, como também na fase intermediária, que é a transmissão, que está entre a geração e a distribuição final. O ministro da Energia tinha um plano, mas esse plano não foi implementado. Na área de infraestrutura, que invoca a questão da logística, do transporte, nós precisamos de realmente fazer um esforço enorme de deslocar com menos custo a nossa safra agrícola, que é crescente. E se nós quisermos pensar mais adiante, invocando agora também o que foi anunciado ontem, a parceria asiática comandada pela China, envolvendo 15 países da franja do Pacífico, isso significa que nós deveríamos já estar em ações avançadas com o Paraguai e com o Chile para fazer a estrada bioceânica, ligando o Atlântico ao Pacífico, e um dos projetos mais viáveis é aquele que passa por Curitiba e que, portanto, interessa muito ao estado do Paraná, que é um estado que é financeiramente organizado, que tem condição de colaborar com este investimento, e também com o fato de que termos os recursos de Itaipu, que serão muito superavitários a partir de 2022 e que, portanto, podem ser antecipados. Apenas esse investimento ele teria um enorme processo de deflagração de outros investimentos, de outros projetos com recursos nacionais e estrangeiros, portanto, a estrada bioceânica ligando Paranaguá a Antofagasta, no Chile. Dou apenas como um exemplo prático de coisas que o ministro devia estar tratando, e não apenas ficar dando bico na bola para frente. Vou dizer o seguinte, Antofagasta é um assunto que, possivelmente, em entrevistas há 20 anos, nós tenhamos conversado sobre isso, falando de infraestrutura brasileira. Esse projeto, eu me lembro que ainda no final dos anos 90, quando se falava ali no início do Mercosul, já se falava nessa união, nessa possibilidade de produtos chegarem no Atlântico, no Brasil, em portos do Brasil, e serem levados para Antofagasta, no Chile, e aí ganhar a Ásia. São 30 anos, mais de 20 com certeza falando isso. É uma situação de falta de planejamento no Brasil. A gente tem décadas e décadas perdidas mesmo, hein? Com certeza. O ministro poderia também utilizar de 5% a 10% das confortáveis reservas internacionais para fazer, em Londres ou em Nova York, sob o comando do BNDES, um fundo de investimentos públicos. E não precisaria nem ser esse fundo um investidor direto. Ele poderia simplesmente dar o suporte, o seguro necessário para favorecer e alavancar investimentos de interesse do setor privado. Eu estou falando, se pensarmos em reservas internacionais da ordem de 350 bilhões de dólares, 10% disso são 35 bilhões de dólares. Vamos falar em menos do que isso, vamos falar em 20 bilhões de dólares, vezes R$5, eu estou falando numa disponibilidade de 100 bilhões de reais, que, obviamente, se forem estruturados com o princípio de alavancar investimentos privados, com uma alavancagem de vezes 5, eu posso chegar a um potencial de investimento da ordem de 500 bilhões de dólares, ou seja, meio trilhão. Já que o ministro gosta muito de falar
em grandes números, ele gosta sempre de falar em centenas de bilhões. Acabou de falar que ele fez uma economia, não sei onde ele tirou essa conta, de juros. A conta de juros brasileiras é a conta mais obscena paga durante 2 décadas. E se o ministro, obviamente, teve uma redução de juros, ele deve utilizar essa margem para aumentar o crédito ao setor privado, via BNDES, e, como eu disse, começar a fazer, com a alavancagem internacional das próprias reservas brasileiras, o maior projeto de investimento a partir do próximo ano. Aí eu vou começar a acreditar que a nossa recuperação brasileira de fato acontecerá e vai ser em V. O número de empregos gerados com uma alavancagem dessas, de 500 bilhões? Porque são diferentes, é claro, os setores da economia que seriam beneficiados, mas tem um número global que dê para fechar? Exatamente. Nós podemos utilizar aí um coeficiente que vai nos dar uma possibilidade de geração direta de até 500 mil empregos dentro desses 500 bilhões, mas apenas os empregos diretíssimos. A partir daí, o Brasil pode, ao longo dos anos, porque esse é um projeto que se desenvolve ao longo, vamos dizer, de 5 a 10 anos, ele tem uma possibilidade de alavancar 10 vezes esses 500 mil empregos e, portanto, estaríamos falando de 5 milhões de empregos. Para que os nossos telespectadores tenham uma ideia da necessidade e urgência disso, desde dezembro do ano passado, neste ano, fim de dezembro do ano passado, no ano de 2020, foram destruídos 12,5 milhões de postos de trabalho. Agora, começamos a recuperar, a partir de agosto, algumas dezenas de milhares. Mas nós temos que fazer um esforço imenso no ano de 2021 e nós estamos considerando, inclusive, que será possível, através do setor privado, a gente recuperar cerca de 4 a 5 milhões. Mas ainda vão estar faltando aí de 6 a 7 milhões de empregos destruídos a serem repostos. Daí a necessidade urgentíssima de nós sairmos desse impasse em que o ministro se encontra. Ele sim está emparedado entre o piso e o teto e está sendo esmagado pela falta de alternativas dentro do orçamento que ele mesmo apresentou e que contém muito pouco investimento para realizar essa recuperação de que nós estamos falando aqui. Antes que a gente perca uma situação de sinal, de vez em quando dá umas travadas, uma última pergunta. Dentro do que está acontecendo nesse momento na economia brasileira, o ministro falou de 3 a 4% de crescimento o ano que vem. São esses os números que o senhor calcula possam ser atingidos? Porque, afinal de contas, a base desse ano é muito ruim, mas 3 e 4% sempre é um número interessante. A RC Consultores, que é a nossa empresa de consultoria, calcula em 3,1% a taxa de crescimento previsível, mas não com o nível de conflito que a gente percebe que existe neste momento entre a Presidência da República e o Poder Executivo e a base congressual. Isso tem que melhorar muito. Nessa hora, se fala que o Centrão dá apoio ao governo, é preciso que o Centrão, então, neste caso, mostre a viabilidade do crescimento econômico, e ele tem um potencial, este crescimento, de 6%. Nós podemos dobrar esses 3 até 6%, mas eu acredito hoje que com o conflito de poderes e com a inação governamental, nós estamos arriscados a não chegar nem a 3% e ficar na faixa de 1 a 2%. Paulo Rabelo de Castro, muito obrigado mais uma vez por conversar com os assinantes do Band News. Uma excelente noite. Uma boa noite a todos.